Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Elias de Tais e pela graça de Deus estamos em mais um comentário de nossa lição bíblica. Desta feita vamos estudar esta lição que vai falar sobre a igreja em Jerusalém. E esse estudo vai mostrar a questão da doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista deste trimestre é o homem de Deus, servo de Deus, pastor José Gonçalves, que traz um grande comentário falando sobre a igreja de Jerusalém e comentários voltados ao livro de Atos dos Apóstolos. O tema que vamos estudar hoje, a primeira lição, começando esse trimestre, o tema que vamos estudar já nesta primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes. Vamos agora ao texto áureo que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Atos capítulo 2 e versículo 4. A verdade prática diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 14, aonde nesse texto vamos frisar e estudar a igreja de Jerusalém conforme apresentada em Atos dos Apóstolos. E também, dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nós temos aqui também 3 objetivos da lição. O primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. A palavra-chave da lição é Pentecostes. É a palavra-chave da lição. Agora vamos para o início desse comentário, onde o pastor José Gonçalves, servo de Deus e que já comentou várias lições bíblicas de nossa Escola Bíblica Dominical, diretamente da CPAD, e nesse comentário ele vem trazendo um estudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus sobre a igreja em Jerusalém. Então, nesse estudo, observamos aqui que a igreja ela nasceu no dia de Pentecostes. Isso é falado já no começo do livro de Atos dos Apóstolos. E esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias após a Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Foi nesse livro de Atos dos Apóstolos que vemos ali a concretização dessa promessa divina, a promessa do batismo com o Espírito Santo. O derramamento do Espírito no Pentecostes, e vemos aí que marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. O profeta Joel, lá no capítulo 2, profetizou acerca desta promessa
acerca da descida do Espírito Santo. E vamos entender uma coisa, que no livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Muitos profetas do Antigo Testamento profetizou acerca do batismo com o Espírito Santo. E além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Então, quando falamos de Pentecostes, passamos a entender que o Pentecostes, de fato, é uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja primitiva. Foi dar poder para testemunhar de Cristo. Então, quando houve a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, trouxe poder para a igreja primitiva, trouxe poder para os discípulos, para um objetivo. Qual é o objetivo? Está aqui no comentário. Testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. E podemos ver aqui que isso é o que veremos nesta lição. O comentarista, pastor José Gonçalves, nos coloca aqui assuntos, um comentário extraordinário de uma forma bem simples, bem explicativa. É interessante que em algumas lições anteriores que o nosso pastor José Gonçalves comentou, são lições simples, de fácil entendimento. É por isso que nós gostamos muito dos livros e dos ensinamentos e das lições que o nobre pastor José comenta. Então podemos ver aqui que o comentarista, ele coloca aqui já no primeiro tópico falando sobre a natureza do Pentecostes bíblico. É você que tem aí a sua lição em mãos, acompanhe comigo esse estudo a partir do primeiro tópico, que vai falar o primeiro ponto de natureza divina. Observe que Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, como diz Atos capítulo 2 e versículo 2. E a Bíblia também diz que foram vistas por eles. Aqui está o sinal do batismo com o Espírito Santo. Observe isso. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, já aqui no versículo 3 de Atos, capítulo 2. Observe uma coisa, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus. Esses sinais que houve aqui em Atos, capítulo 2, foi uma grande manifestação da presença de Deus, e pelos teólogos é chamado de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de duas maneiras. Aí está aqui no comentário, de forma visível e audível. Aí o comentarista vai fazer uma comparação com o que ocorreu no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. Assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Observe isso. O comentarista faz aqui uma comparação. Naquela ocasião, houve trovões, houve relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Podemos ver que Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo:
desde os céus te fez ouvir a sua voz. Aqui é a presença de Deus de forma audível, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Aqui é uma demonstração da presença de Deus visível. Então o comentarista faz aqui um paralelo, uma comparação da presença de Deus. Assim como no tempo de Moisés apareceu esses pontos importantes da presença de Deus, trovões, relâmpagos, som forte, e o povo também ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Assim também ocorreu em Atos dos Apóstolos, uma grande presença de Deus de forma audível e de forma visível. E é muito importante nós frisarmos isso aqui já no primeiro ponto, que fala de natureza divina. O segundo ponto fala sobre um evento paralelo ao Sinai. Aqui a explicação está bem comentada para o nosso entendimento, porque diz assim: assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real. Observe que ali no Sinai a presença de Deus era completamente real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. Então, o Pentecostes, indo ao Novo Testamento, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. No Pentecostes foi concretizado a promessa da descida do Espírito Santo. Então é interessante que aqui o comentarista coloca algo extraordinário. Essa frase é muito importante para o nosso entendimento. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. E a igreja primitiva, aqueles que estavam ali no cenáculo, experimentaram essa promessa do Espírito Santo em suas vidas. Então, Pentecostes é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, observamos que a letra da lei foi escrita em tábuas. Isso está mencionado em Deuteronômio capítulo 9, do versículo 10 ao 11. Que lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Aqui no Pentecostes, aqui em Atos capítulo 2, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Então, observamos que no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. E isso acontece, de fato, quando nós recebemos a palavra de Deus. E com certeza aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes estavam todos arraigados, ligados na doutrina, ligados na palavra de Deus, e propriamente a palavra de Deus estava em seus corações, inclusive essa promessa da descida do Espírito Santo. Agora vamos aqui ao terceiro ponto que o comentarista vai destacar, que o batismo no Espírito Santo, que a promessa do Espírito Santo, ela é uma promessa que está ligada em Cristo Jesus. Então observe aí o terceiro ponto, diz assim: centrada em Cristo e nos tempos finais. Observamos aqui que na sua pregação no dia de Pentecostes, observe que o apóstolo Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. O próprio Senhor Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus pregou sobre a descida do Espírito Santo e ensinou sobre essa promessa do
Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. É interessante que podemos ver que Jesus mostrou que o derramamento do Espírito Santo, ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Ou melhor, vemos aqui, foi Pedro pregando, Pedro falando sobre esta promessa. Observamos aqui que Pedro, ele mostrou aqui que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo e à ascensão de Cristo, como está escrito em Atos capítulo 2, o versículo 23 ao versículo 24, versículo 32 e versículo 33. Vamos aqui fazer esta leitura. Atos capítulo 2, versículo 23, Atos capítulo 2, versículo 23 e versículo 24, a qual diz aqui: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ao versículo 23 diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ao versículo 24, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora vamos ler aqui o versículo 32, que diz: Deus ressuscitou a Jesus, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai, observe aqui, que Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouves. Então observe aqui que houve sim uma manifestação visível e audível da descida do Espírito Santo. Então observamos aqui que o batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, está centrado em Cristo, está arraigado em Cristo, e o próprio Cristo recebeu essa promessa, e o próprio Cristo mencionou essa promessa para os discípulos, como diz aqui, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Pois bem, então observe aqui que o Pentecostes, a promessa do Espírito Santo, está centralizada em Cristo. Vamos aqui ao comentário que diz assim: isto significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, observe que Pedro ele explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. O profeta Joel profetizou acerca do Pentecostes, como diz aqui em Atos capítulo 2 e versículo 28. Vamos fazer aqui esta leitura. Atos capítulo 2 e versículo 28. Atos capítulo 2 e versículo 28. Vamos ver aqui o apóstolo Pedro mencionando essa profecia do profeta Joel. Atos capítulo 2, versículo 28. Atos capítulo 2,
e versículo 28, que diz: Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Vamos aqui, Atos 2, ou melhor, Atos 2, versículo 17. Perdão, é Atos capítulo 2 e versículo 17, onde aqui é mencionado o discurso de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí o versículo 17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então observe aqui que Pedro usou a expressão falada, mencionada pelo profeta Joel. E observamos que quando Pedro anunciava sobre essa descida, sobre essa promessa de Joel, observamos aqui que aqueles que estavam ali estavam completamente recebendo as palavras do apóstolo Pedro, porque Pedro anunciava que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. E podemos ver que quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele também mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, que esse evento também ocorreria nos tempos finais, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então observamos que o Pentecostes, ele é cristocêntrico. Ele está centrado em Cristo Jesus. E nós cremos na promessa do batismo no Espírito Santo. E é interessante que quando o profeta Joel profetizou e Pedro mencionou a profecia do profeta Joel, podemos ver ali que o Pentecostes, que o batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que creem em Cristo, que creem também nesta promessa. Aqui na sinopse 1 diz: o Pentecoste bíblico é o evento da natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. Então aqui no primeiro tópico observamos aí a natureza do Pentecostes bíblico. Então o Pentecostes é bíblico. Nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que assim como houve o batismo com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, nós cremos também que no dia de hoje Jesus continua batizando com seu Espírito Santo para a glória de Deus. Agora vamos ao segundo tópico, que fala sobre o propósito do Pentecostes bíblico. Qual é o propósito do Pentecostes bíblico? Aí aqui no segundo tópico nós vamos aprender. Primeiro, promover a verdadeira adoração. Um dos propósitos do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, ou o vento e o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Nós observamos que o batismo com o Espírito Santo praticamente muda a nossa vida, muda a questão do nosso caráter. Por mais que nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, as nossas vidas são transformadas sim, mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós passamos a ter autoridade, passamos a ter ousadia, passamos a ter trepidez
coragem, de fato, para testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, o Pentecostes ele produz internamente algo extraordinário na vida do cristão, uma mudança no ser, uma mudança extraordinária na vida do cristão. Então, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Porque em Atos 2, versículo 11, diz assim: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então observe aí que logo o Pentecostes que não adora não é bíblico. Então o Pentecostes, ele traz em nosso ser uma verdadeira adoração ao nosso Deus. E é uma adoração em espírito e em verdade. Então o Pentecostes nos traz um caráter de uma verdadeira adoração a Deus. Então o Pentecostes que não adora não é bíblico. O verdadeiro crente que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele tem o prazer de adorar a Deus, tem o prazer de engrandecer o nome de Deus. Então o Pentecostes faz isso na vida do cristão. Então, de fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, adoravam a Deus, glorificavam ao nome de Deus, como está escrito lá em Atos capítulo 10 e versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que o crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Como é que isso é interessante? O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. O crente que recebeu o Pentecostes, o crente que recebeu o enchimento do Espírito Santo, ele tem a alegria de louvar a Deus, ele tem a alegria de glorificar o nome de Deus, de adorar a Deus de forma verdadeira. Ele louva a Deus, adora a Deus com a sua vida, com o seu caráter e com o seu testemunho. Então aí são um dos sinais, um dos propósitos do Pentecostes bíblico na vida do cristão, que é promover a verdadeira adoração. Isso tem que estar em nossas vidas, isso tem que estar na vida de todo servo de Deus, de todo cristão, daqueles que receberam o Pentecostes, que receberam o batismo com o Espírito Santo. E você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue adorando a Deus, continue buscando a Deus, que a qualquer momento Deus pode batizar você com o seu Espírito, porque essa promessa é de fato para aqueles que são verdadeiro adorador de Deus. Pois bem, agora vamos ao segundo ponto, o segundo propósito, o propósito do Pentecostes bíblico, poder para testemunhar. Então, o Pentecostes também nos dá poder para testemunhar. Se você é batizado com o Espírito Santo, se nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos a plena certeza que Deus nos deu esse poder para propagar, para testemunhar na sua palavra. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista. Como assim escapista? Ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. Não. Se nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós temos que estar com toda a ousadia, com toda a autoridade do Espírito Santo neste mundo mesmo, para testemunhar de Cristo. Então é isso que o comentarista frisa. Então o Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem.
quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele, de fato, tem autoridade, tem poder, tem ousadia para testemunhar de Cristo. Mas é preocupante que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Cristãos, não são todos, mas há cristãos que se dizem ser batizados com o Espírito Santo, que se dizem ter recebido o derramamento, a autoridade, o poder do Espírito Santo, mas de alguma forma querem se isolar. Aí vem a pergunta: que tipo de batismo foi esse na vida desses cristãos que não querem pregar o evangelho, que querem se isolar? Então, temos que olhar para isso, porque aquele que recebeu o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, esse cristão não se isola, mas quer continuamente levar a palavra de Deus com toda ousadia e trepidez. Como diz aqui o comentarista, o Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, nós temos que testemunhar de Cristo, nós temos que levar a palavra de Deus, porque nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir a sua missão até o fim. Nós temos essa missão, nós temos essa incumbência, que é testemunhar de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Nós temos que cumprir essa missão. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Então, o Espírito Santo nos dá poder, nos dá o verdadeiro revestimento de poder. Como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos fazer esta leitura. Vamos ler aqui Lucas capítulo 24, que o Senhor Jesus, ele fala, mostrando aqui que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz: quem menciona é o próprio Senhor Jesus. Você pode aí marcar na sua Bíblia. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais. Aí o Senhor Jesus, ele frisa aqui: sejais revestidos de poder. Para isso serve o batismo no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre nós. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus menciona algo extraordinário sobre a questão do poder que provém do Espírito Santo. Atos capítulo 1 e versículo 8, um versículo bem conhecido, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse termo virtude vem do grego dunamis, que significa poder, ousadia. Então o Senhor Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo está aqui trazendo, de fato, poder e virtude para os discípulos, que esse poder, essa virtude, era para testemunhar do Evangelho de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e como também em Samaria, e até os confins da terra. Então, de fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. A igreja começou a se expandir, os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a propagar, começaram a levar, começaram a pregar a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus, com toda ousadia. E a partir daí, a igreja primitiva começou a crescer, começou a se expandir. A sinopse 2 diz assim: o propósito do Pentecostes bíblico é promover
a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. E pela graça de Deus, podemos ver o crescimento da obra de Deus, o crescimento da Igreja de Cristo, aonde o Senhor Jesus tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo, para propagar sua palavra, para levar o seu evangelho. Agora vamos ao terceiro e último tópico, que vai falar sobre as características do Pentecostes bíblico. Podemos ver aqui já no primeiro ponto, falando sobre uma experiência específica. O Pentecostes é uma experiência extraordinária, que aqueles que estavam ali no cenáculo receberam essa experiência que provém de Deus, que provém do trono de Deus. Então, em Atos dos Apóstolos, podemos ver o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. É mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, como diz Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. Naquele dia, observamos que o Senhor Jesus, ele batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Jesus batizou ali 120 crentes. Jesus encheu cada um deles com o Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas. Observe isso, que essas pessoas que estavam ali, os apóstolos que estavam ali, as mulheres que estavam ali, os discípulos que estavam ali no cenáculo, os 120 crentes, observe que eles já eram regenerados. Eles já tinham passado pelo novo nascimento. Ou seja, isto é, salvas. Então, as pessoas que estavam ali no cenáculo, as 120 pessoas, já eram pessoas salvas, arrependidas, que aceitaram a mensagem do Evangelho. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra, lá em João capítulo 15, versículo 3, e que seus nomes estavam rolados nos céus. Então, observe isso, que aqueles que estavam ali eram pessoas já crentes, pessoas já salvas. Eram, portanto, crentes, como diz aqui o comentarista, pastor José Gonçalves. Ele já destaca aqui que aqueles que estavam ali eram crentes, eram verdadeiros homens e mulheres de Deus que estavam ali salvas pelo poder do Evangelho. Então, observamos que, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 5, onde Jesus ele dá essa ordem. Vamos ler aqui o versículo 5 de Atos capítulo 1, que diz assim, o versículo 4, e estando com eles, determinou que lhes não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, observe aqui que os discípulos obedeceram à ordem do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus ordenou, e eles obedeceram esta ordem. E observamos que o Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Então, o Pentecostes é uma experiência específica, é uma experiência que provém de Deus. Aí houve ali em Atos capítulo 2, aqueles quase 120 crentes, servos de Deus que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. Então, o Pentecostes bíblico é, portanto, distinto da salvação. Observe isso. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção do Pentecostes. A sinopse, ou melhor, falta ainda o segundo ponto ainda. Tem o ponto 2 e o ponto 3. Vamos aqui ao ponto 2, que vai falar sobre uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, observe, os crentes
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso foi o resultado do enchimento do Espírito Santo. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Foi já falado em algumas lições anteriores sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, que o sinal, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo nos crentes foi a questão de os crentes falarem em outras línguas. Então observamos ali que foi o sinal extraordinário, um dos sinais extraordinários que aconteceu ali no Pentecostes, na descida do derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Não há dúvida de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Então observe aí que a Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Aqueles que estavam ali viram algo extraordinário acontecer. Terceiro ponto, as línguas e o amor. A evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Então observe isso. A evidência extraordinária que aconteceu em Atos capítulo 2, a evidência física, a evidência inicial, o sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Então aqueles que estavam ali passaram a falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo do Espírito Santo, não. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. Paulo escreveu para uma igreja cheia do Espírito Santo, para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então observamos aqui que esse falar em línguas, que é mencionado aqui no terceiro ponto, é o sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Podemos ver aqui que o apóstolo menciona aqui que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aonde o amor aparece aqui, não como uma evidência, como diz aqui o comentarista, de enchimento, mas também numa evidência de crescimento e maturidade em Cristo. Porque uma igreja que tem amor, uma igreja que tem a virtude do amor, o fruto do amor, essa igreja de fato já tem um crescimento e uma maturidade em Cristo. Mas a igreja em si já é pentecostal, enchida com o amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então observamos aqui que o terceiro tópico mostrou aqui as características do Pentecostes bíblico, mostrando aqui uma experiência específica, uma experiência definida e contínua, e falando aqui também as línguas e o amor. A sinopse 3 diz assim: o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são as evidências do enchimento do Espírito Santo. Então essa lição nos mostrou aqui algo extraordinário sobre essa promessa do Espírito Santo nesta igreja, na igreja primitiva.
Vamos agora aqui para a conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos ali é as ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, na vida da igreja. Então, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja, onde a igreja houve um grande crescimento lá em Atos dos Apóstolos. Jesus agora glorificado batizou os crentes no Espírito Santo. Cristo já glorificado batizou os crentes, concretizando a promessa da descida do Espírito Santo, que foi falada desde o Antigo Testamento. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Então podemos ver ali que o Pentecostes, através do Pentecostes, marcou a era, marcou o início da igreja. De fato, o nascedouro da igreja de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus. E esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo. Então, Deus deseja, Deus quer que a sua igreja, que o seu povo, que os salvos venham ser cheios do Espírito Santo e propagar a mensagem de Cristo e pregar a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja, que é pregar o evangelho a todo mundo, tanto por palavras como também por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. A igreja só cresce, a igreja só se expande pelo poder do Espírito Santo. Então, que possamos orar continuamente ao Deus eterno, para que Ele venha continuamente encher as nossas igrejas, o nosso povo, com o Espírito Santo e batizar com o Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. E você pode buscar esse batismo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Tenha uma boa aula debaixo da graça de Deus e um forte abraço do pastor Elias de Tais, e peço para você, nos ajude, inscreva em nosso canal Pastor Elias de Tais, que você vai estar nos ajudando a propagar, a levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Fizemos aqui apenas um comentário simples, mas eu sei que é um comentário a qual nós vamos aprender muitas coisas que provém de Deus, aonde Deus usa poderosamente o comentarista, e que possamos guardar cada palavra em nossos corações. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.